Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar sobre perda de entes queridos. Este processo extremamente doloroso, para muitas pessoas é um processo traumático e que envolve a perda das pessoas que nós amamos aqui nesse plano da vida. Este sofrimento resulta de uma incompreensão de nossa parte sobre os acontecimentos que regem a nossa vida nesse plano aqui. Primeiro, nós não somos destinados a viver neste mundo aqui. Não é a nossa verdadeira morada. Aqui nós viemos para passar um tempo por motivos muito especiais. Nós precisamos da reencarnação. Estes maus sentimentos muitas vezes são determinantes em nossas vidas, porque eles nos levam a provocar o sofrimento das outras pessoas. E quando nós provocamos o sofrimento das outras pessoas, este sofrimento retorna para nós, se acumula em nosso corpo de energia, o nosso perispírito, e consequentemente isto pesa o nosso perispírito. É como se tivesse uma sujeira permeando o nosso perispírito, e essa sujeira, ao pesar, nos afunda, nos atrai para o mundo físico. Então, enquanto nós produzirmos sujeira mental, isto vai nos levar à necessidade da reencarnação. E quando nós reencarnamos, a natureza gerida por Deus, criada por Deus, tem como objetivo que o corpo físico haja como um mata-borrão ou como um imã, atraindo para ele todo tipo de sujeira que nós produzimos em nosso perispírito e, consequentemente, proporcionando uma limpeza para que nós retornemos ao plano espiritual liberados, livres dessa sujeira mental que tanto mal nos faz no plano espiritual. Mas o nosso sofrimento, que resulta da perda dessas pessoas que estão aqui conosco nesse plano, aquelas que constituem nossa família, nossos amigos, enfim, as pessoas que nós amamos, resulta de uma incompreensão disso, de que a nossa verdadeira vida não é aqui. Nós viemos do plano espiritual. Observa que apenas 1/5 da humanidade está encarnada. Então nós temos uma família no plano espiritual muito maior do que esta família que nós temos aqui. E há uma diferença de comportamento dessas famílias. Quando nós vamos reencarnar, a nossa família do outro lado da vida, eles se preocupam conosco, porque a vinda para este mundo aqui, ela é cheia de incertezas. Nós não podemos afirmar, não temos certeza se nós vamos sair bem desta encarnação, porque aqui é um mundo de tentações e desvios, é um mundo de ilusões. É muito difícil sair bem de uma vida aqui. Nós obtemos, com certeza absoluta, os benefícios físicos da reencarnação quando o nosso corpo atrai a nossa sujeira mental. Isto é uma forma mecânica, digamos que é uma ação física. Mas a nossa ação mental sobre isso é imprevisível. Nós, ao mesmo tempo que nos libertamos de sujeiras mentais, nós podemos criar outras sujeiras mentais. Podemos criar outras situações que nos levem a outros desvios. São poucos os espíritos que já têm condições de reencarnar com certezas absolutas sobre o seu comportamento, porque são espíritos mais experimentados, mais capazes de tomar decisões corretas, independentes das situações que vão enfrentar. Mas a maioria de nós ainda somos espíritos vacilantes, aqueles que ficam em cima do muro, ou aqueles que não conseguem ainda tomar decisões corretas. É preciso que nós tenhamos uma mudança de concepção sobre a morte, porque ela faz parte da vida. São como duas faces de uma mesma moeda. Nós não viemos aqui para viver vida eterna, porque neste mundo nada é eterno. Tudo aqui passa muito rapidamente. E ao conviver com a separação, nós precisamos entender que todos nós, quando chegamos a esse mundo, já começamos uma contagem regressiva para voltar
para a nossa verdadeira morada. Ao entrar neste mundo, nós começamos uma contagem progressiva rumo ao nosso desencarne que já está previsto. Inclusive, nós reencarnamos com tempo de vida determinado. Nós, quando nascemos neste mundo, já trazemos para nós um tempo de vida aqui. Não vamos ficar aqui para sempre. E ao mudar a nossa concepção, nós começamos a pensar sobre isso. Existem pessoas que evitam pensar sobre a morte, porque elas temem que ao pensar sobre a morte, trazem uma má influência. Existiam crenças antigas que diziam que quando você pensa sobre a morte, você está trazendo um mau augúrio sobre as pessoas que você ama e atraindo para si a morte, o que é uma inverdade. O fato de pensarmos sobre a morte, elas simplesmente nos preparam para este evento inevitável, que é nós mesmos deixarmos esse corpo físico ou qualquer pessoa à nossa volta deixar esse corpo físico. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós passamos por aqui apenas um tempo. Não vamos ficar aqui para sempre. Ao retornarmos ao plano espiritual, nós reencontramos as pessoas que amamos e retomamos a nossa família lá. Mas retomando aquele pensamento que quando nós vamos reencarnar, a nossa família no plano espiritual, eles se preocupam conosco, preocupam com a separação, se vamos ter ou não sucesso no nosso empreendimento. A nossa família do lado de cá estão nos esperando, fazendo festa, preparando enxoval, felizes com a nossa vinda, se preparando para este evento. No entanto, a nossa família de lá está preocupada com o que vai acontecer conosco. Agora, quando vamos desencarnar, a nossa família de lá está fazendo festa. Está ansiosa pelo reencontro, está se preparando para nos receber do outro lado, estão preparando onde vamos morar, em qual colônia vamos ficar temporariamente, em qual colônia de transição, até que retornemos aos laços de nossa família. Mas a nossa família de cá, na iminência de nosso retorno, está triste, lamentando, chorando. E é preciso que nós pensemos que temos uma grande responsabilidade para com as pessoas que desencarnam. Porque quando nós desencarnamos, principalmente aquelas pessoas que são muito amorosas e aquelas pessoas que são muito apegadas, e nós podemos reconhecer no comportamento dessas pessoas quando elas são extremamente apegadas, elas permanecem mentalmente muito ligadas ao plano físico aqui. E quando nós entramos num colapso, entramos numa situação de intenso sofrimento, de sofrimento irracional sobre a perda de entes queridos, nós podemos entrar numa situação de provocar grande prejuízo para a pessoa que desencarnou. Aqui, quando estamos encarnados, nós, quando pensamos muito numa pessoa encarnada também, de encarnado para encarnado, e eu penso intensamente nessa pessoa, o máximo que pode acontecer nessa conexão mental é que esta pessoa se lembre de mim. É muito comum que uma pessoa que há muito tempo você não vê, você um dia qualquer liga para essa pessoa, pensou nela durante o dia, pensou muito nela, liga para ela e ela fala: que bom que você me ligou, ontem até me lembrei de você. Eu acho que a maior parte das pessoas já aconteceu isso. Isso acontece porque quando nós pensamos em alguém, nós criamos uma conexão mental com ela. Só que de encarnado para encarnado, essa conexão é muito fraca, porque o máximo que conseguimos é que aquela pessoa se lembre de nós. Mas quando pensamos para desencarnado e ela não tem mais corpo físico, ela recebe o nosso conteúdo mental muito intenso. É muito intenso. Precisamos ter muita responsabilidade com isso, porque nós temos uma relação muito forte com as pessoas no plano espiritual e elas chegam lá muito fragilizadas, principalmente quando são muito apegadas. E essa nossa concepção mental de intenso sofrimento com relação a elas
pode levá-la sim a grande sofrimento no plano espiritual. Então, nosso apego acaba resultando em grande sofrimento para as pessoas que nós amamos e que agora precisariam de nosso equilíbrio, de nossa força mental. Eu me lembro de uma história que aconteceu com uma pessoa, uma parente minha muito antiga, que já desencarnou há muitos anos, e um filho dela foi pescar com o pai. O menino tinha 12 anos. E num descuido, o pai se afastou do filho e deixou ele num barranco. Quando voltou, não encontrou mais. Ele, ao levantar-se do barranco, ele estava muito na beirada, é o que se imagina, ele caiu dentro do rio e afogou. A mãe do menino, ela entrou num colapso mental profundo. Ela ficou um mês trancada dentro de um quarto escuro, em profunda depressão, chorando dia e noite. Ela não dormiu durante esse tempo praticamente. Ela desmaiava em pequenos espaços de sono e a partir daí ela acordava e chorava, se recusando alimento. Tinham que obrigá-la a se alimentar para que ela não morresse. Ela, dentro desse quarto trancado, um dia, já depois de mais de um mês de intenso sofrimento, ela ouviu um barulho dentro do quarto escuro onde ela estava com a porta fechada, como se fosse o bater de asas de uma borboleta. Quando ela abriu os olhos, ela se deparou com o filho dela ao lado dela, encharcado. Ele estava vestido com uma roupa, a mesma roupa que ele havia caído dentro do rio, e ele estava completamente encharcado. Ele olhou para ela e falou assim: mamãe, me ajude, eu preciso de você. Eu estou molhado agora, não é mais com as águas do rio. Eu estou molhado com as águas que você não para de jogar em cima de mim. As suas lágrimas me sufocam. Eu estou afogado no seu sofrimento. Me ajude a sair daqui, eu não consigo sair porque você não deixa. Aí, esta minha parente acordou, abriu os olhos, viu ele ali ainda ao seu lado, ele foi se distanciando aos pouquinhos e ela sentiu o que ela estava fazendo com ele, matando a mente do seu filho, que agora precisava que ela fosse uma pessoa que tivesse o mínimo de equilíbrio para que ele pudesse, lá no plano espiritual, libertar-se dela. Nós precisamos pensar sobre tudo isso. Nós não somos daqui, nós viemos aqui para passar um tempo, mas nossa consciência, nossa mente não morre nunca. Da mesma forma que nós encontramos aqui, nós nos encontraremos de lá, no momento certo de cada um. E nossa responsabilidade para com aqueles que se foram tem que ser uma responsabilidade ativa, onde nós cuidamos das pessoas aqui e cuidamos das pessoas de lá. Se precisarmos demonstrar amor para as pessoas que estão neste mundo aqui, precisamos demonstrar enquanto elas estão aqui conosco, porque depois que elas forem para lá, nós precisamos respeitar essa decisão da natureza, amar essa decisão da natureza e nos preparar para ir também. E a forma como temos de preparar para poder ir para o plano espiritual é viver uma vida boa aqui, uma vida desapegada, cheia de amor, procurando amar, procurando respeitar as pessoas, ter carinho por todos aqueles que nos cercam, porque no momento de retornarmos para o plano espiritual, estaremos preparados para este retorno. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.